Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer aqui a reação do ministro da Previdência do governo Lula a respeito desse escândalo que foi revelado aí por conta de uma operação da Polícia Federal. Segundo foi divulgado aí, entre 2019, se apega a esse ano, não é que começou mês passado, ano passado, não, 2019. Mas também não acabou em 2022. Segundo consta, o esquema foi se arrastando até 2024 e o rombo, né, na conta de aposentados e pensionistas pode ter chegado aí na casa de 6 bilhões de reais descontados aí de aposentadorias e pensões. E aí o Carlos Lupe, ministro da Previdência, se manifestou, da Justiça também. O presidente Lula já mandou demitir o presidente do INSS, que já estava afastado, né, desde cedo, quando surgiu ali a notícia da operação na imprensa. Então vou trazer detalhes sobre isso aqui, claro, algumas reflexões também. Só que antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito, se puder se inscreva. Ativa aí o sininho das notificações. Gostou do vídeo? Joinha para cima, não gostou? Joinha para baixo, comenta, compartilha e espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Bom, vamos falar aqui então desse escândalo que está aí nos principais sites, jornais. Se entrar agora, Globo.com, se ligar a televisão, CNN, Globo News, pelo menos enquanto eu paro para gravar esse vídeo, né? Daqui a pouco talvez a coisa dê uma acomodada ou não. Pode ser que surjam novas notícias referentes à operação da Polícia Federal, que cumpriu vários mandados aí ao longo do dia. Realmente é muita coisa envolvida, é muito dinheiro, é muito escândalo. E tudo isso começou com uma denúncia feita pelo jornal Metrópolis. Aqui vai dizer que em março de 2024, Metrópolis revelou, a partir de dados obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação, que é a LAI, que 29 entidades autorizadas pelo INSS a cobrar mensalidades associativas de aposentados tiveram um salto de 300% no faturamento com a cobrança no período de um ano, enquanto respondiam a mais de 60 mil processos judiciais por descontos indevidos. Então, já tinha 60 mil processos judiciais e, mesmo assim, continuava operando tranquilamente. Aqui vai dizer que a reportagem analisou dezenas de processos em que as entidades foram condenadas por fraudar a filiação de aposentados que nunca tinham ouvido falar nelas e de uma para outra passaram a sofrer, de uma hora para outra, passaram a sofrer descontos mensais de R$ 45 a R$ 77 reais em seus benefícios, antes mesmo de o pagamento ser feito pelo INSS em suas contas. Vejam só como é que o esquema, né? Tudo aqui estava muito bem encaixado. Após a reportagem, o INSS abriu procedimentos internos de investigação. A CGU e a Polícia Federal iniciaram a apuração que resultou na operação sem desconto, deflagrada nesta quarta. Mais de 200 mandados de busca e apreensão e 6 de prisão foram cumpridos em 3 estados e no Distrito Federal. As reportagens do Metrópolis também mostraram quem são os empresários por trás das entidades acusadas de fraudar filiações de aposentados para faturar milhões de reais com descontos de mensalidade. Após a publicação das matérias, o diretor de benefícios do INSS, André Fidelis, foi exonerado do cargo. Aqui vai dizer então que os desvios ocorreram entre 2019 e 2024 e podem chegar a 6,3, uns falam 6,4 bilhões de reais ainda na conta das estimativas, não são números oficiais. Agora, é interessante, pessoal, apontar aqui a questão da data. Eu tô vendo bolsonarista aí saindo, que escândalo, não sei o quê. Só que começou em 2019. Só que eu tô vendo também lulista falando, começou em 2019. E peraí, mas ignorando que terminou em 2024 após a imprensa aqui divulgar e abrir lá uma investigação interna e também da Polícia Federal. Então, muita calma nessa hora. Vamos deixar ideologia, preferência política ou partidária de lado e vamos cobrar apuração para que os responsáveis, os criminosos e bandidos, independente se foi colocado por isso aquele ministro, por isso aquele presidente, sejam punidos. E todo mundo que estiver envolvido e que tiver conhecimento disso aqui também. Então não vamos aqui passar pano para ninguém, mas também não vamos sair acusando esse ou aquele ministro, esse ou aquele presidente, esse ou aquele funcionário. Aqui vai explicar que o esquema funcionava assim. O esquema consistia em descontar de aposentados e pensionistas do INSS valores mensais como se eles tivessem se tornado membros de associações de aposentados, quando na verdade não haviam se associado nem autorizado os descontos. Então,
A entidade ia lá, a associação, começava a descontar, aí alguns nem percebem. Muita gente, com todo respeito, nem acompanha, ou não sabe ver, só pega lá, opa, caiu, nossa, mas diminuiu. Mas por quê? E nem vai abrir lá o extrato para conferir por que caiu, o que debitou, o que não debitou. Mas quem percebeu já começou a pedir, entrar com processo e tudo mais. Então, realmente é muito dinheiro, viu? Segundo o ministro da CGU, Vinícius de Carvalho, as associações envolvidas no esquema diziam prestar serviços como assistência jurídica para aposentados e ofereciam descontos em mensalidades de academias e planos de saúde, por exemplo, mas não tinham estrutura. De olho no furacão dessa história está o ministro da Previdência, Carlos Lupe, que foi o responsável por indicar o presidente do INSS, como acontece com o ministro da Previdência. Normalmente é esse ministro que indica o presidente do INSS. Essa indicação pode ter influência de outras pessoas, influência política e tal, mas a responsabilidade recai sobre ele. E ele, então, ele assumiu a inteira responsabilidade pela indicação de Alessandro Stefunato para a presidência do INSS, que foi afastado do cargo nessa quarta por medida cautelar, porém, depois o Lula já o demitiu. Disse então, antes da demissão, creio que não explica a ordem aqui das coisas, mas disse então o Lupe que o presidente, o Stefanuto, é procurador da República, um servidor que, até o presente momento, me tem dado todas as demonstrações de ser exemplar, fez parte do grupo de transição do governo anterior para este. Lupe disse isso numa entrevista ao lado do ministro Lewandowski, da Justiça e Segurança Pública, o ministro Vinícius Marques Carvalho, que é da CGU, e do diretor-geral da PF, no caso aqui o Vinícius, não fala ministro, né? Só Vinícius mesmo, e do diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, e acrescentou: vamos aguardar o desfecho desse processo com os cuidados devidos, como diz a Constituição, de a gente garantir o amplo e total direito de defesa para cada cidadão e cidadã, para que a gente não coloque essas pessoas para queimar numa fogueira sem antes dar-lhes o direito de defesa e saber realmente do que é que estão sendo acusados. Como ocorre em segredo de justiça, eu não sei ainda, disse Lupe na ocasião. O ministro da Justiça falou o seguinte: é claro que muitas dessas entidades têm patrimônios, bens, inclusive foram arrecadados muitos bens e dinheiro em espécie na operação. Tudo isso vai ser utilizado para fazer face a essas reivindicações que virão de devolução de dinheiro, afirmando, porque aqueles que foram lesados, eles precisarão agora ser reembolsados. E aí desses 6 bilhões, segundo, que é uma estimativa, segundo foi divulgado, né, vários bens foram apreendidos, algo em torno de 1 bilhão, né, de reais, né, em espécie, não sei, na conta bancária também está bloqueado. Então agora vamos ter que aguardar os desdobramentos. Isso aqui, por enquanto, como o próprio Lupe diz, está em segredo de justiça, então não se sabe muita coisa, mas eu tenho a sensação que o negócio vai feder. Eu tenho a sensação que isso aqui não é qualquer escândalozinho, até pelas cifras bilionárias. E como eu disse, um esquema desse tamanho não acontece só com a participação aqui de 1, 2, 3 pessoas. Isso aqui é um esquema que me parece realmente muito grande e choca você ver pessoas que não têm o mínimo escrúpulo de lesando. A gente pode afirmar que teve assim, um crime. A questão é saber quem praticou, quem sabia, quem teve uma participação direta, indireta, que teve o crime, teve. E contra aposentado e pensionista, puxa vida, todo crime deve ser repudiado, mas alguns, quando eu vejo, por exemplo, na televisão, sai assim: fulano desviou dinheiro que era para creche, dinheiro que era para lanche, para merenda escolar. Meu Deus, talvez a criança vai ter só aquela comida durante o dia, vai sair da escola, vai para casa sem comer nada o resto do dia e da noite. E aí a merenda falta porque um vagabundo, né, roubou o dinheiro que ia para merenda de criança. Dinheiro que às vezes vai para a saúde, a pessoa está lá esperando na fila de uma cirurgia porque o equipamento quebrou e não tem dinheiro porque esse dinheiro foi para o bolso de um bandido, de um vagabundo, de um canalha. Então, sim, são corrupções e corrupções, tudo é crime, mas alguns acabam nos chocando mais. Esse aqui da pessoa ir lá e descontar de um aposentado, pobre coitado, que muitas vezes não tem um dinheiro para comprar o remédio. Você vai lá e desconta R$70, que seja, mas 70 vezes
1.000, 2.000, 1 milhão, até chegar em 6 bilhões de reais, é inaceitável. Eu quero que isso aqui seja muito bem investigado e coloque todos os bandidos na cadeia. É isso que eu defendo aqui. Agora, não vou sair acusando ninguém. Nem presidente do INSS, nem ministro, nem governo anterior, nem no atual. Vamos esperar, porque tem pouca coisa até agora sendo divulgada e as coisas vão se desdobrar e a gente vai trazer novidades para vocês nesse canal, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais.